Tá faltando uma pessoa aqui. Deixa eu ver se ela vai entrar. Perdoa aí a parte técnica aí, tá? Eu tô aqui já, hein? Último link. Tá bom. É a Luciane que falou? Edilaine. A Edilane, a Nath e a Luciane. É isso? Beleza? Ah, tá com o guri aí? Tá, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Só Tá um momento. joia. Só um momentinho. Que a gente já vai começar, tá, pessoal? Vocês perdoam aí essa primeira parte aí? Vamos lá. O que apareceu para vocês aí? Apareceu os slides? Sim, agora apareceu. Tá. Sim. Todo mundo apareceu, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Beleza. A gente então vai iniciar esse curso aqui para vocês terem uma noção geral da área de saúde, beleza? Como vocês estão já para iniciando, né? Essa questão aí dos planos de saúde e tudo, eu montei esse curso aqui para que a gente venha a conhecer mais o que vocês estão vendendo, beleza? Então, vocês podem abrir o microfone e ir conversando comigo, tá? Quando eu tiver uma pergunta, daí eu abro para não ficar fazendo barulho. Ah, beleza. Então tá bom. Então vou iniciar o curso, tá? E aí, se Ok. vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando, tá? Vocês abrem o áudio e aí eu vou comentando aquilo que vocês estão perguntando, tá bom? Combinado assim, Ok. todo mundo? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Combinado. Ó, planos de saúde, legislação e operação. Então, esse curso aqui, ele dá ênfase à estrutura dos planos de saúde. Ou seja, todos os planos de saúde seguem as mesmas regras. E isso se dá desde a Lei 9.656, que a gente vai dar sequência aqui, tá? Ó. O objetivo do curso é o seguinte: apresentar alguns aspectos da lei que gerencia esse ramo, né, que é o 9.656, a lei de 98, ok? Vamos falar sobre cobertura, carência, pré-existente, algumas resoluções normativas, a forma de operação e as formas de comercialização, tá certo? Bom, como é que era o ramo de saúde antes dessa lei? Serviço público deficitário e de péssima qualidade. Outro item, o mercado de saúde privada era terra de ninguém. Então, antes da lei, não era regulamentado. Então, cada operadora, ela fazia um contrato individual assim com aquela pessoa física e aquela pessoa jurídica. E maioria das vezes, esses contratos, eles pendiam mais para o plano de saúde do que para as pessoas ou empresas, tá? As regras eram fixadas exclusivamente pelos contratos leoninos, a maioria deles. Leoninos é aquelas cláusulas que pende mais para as operadoras. Então, elas cobriam tudo que não fosse grave ou caro. Ou seja, tudo que você vê hoje nos planos de saúde, que quando a pessoa entra na parte do hospital, vai lá para dentro, faz cirurgia, fica um monte de tempo internado, isso daí não existia naquela época, tá? Então, tudo que era grave ou caro já saía fora dos contratos. Limitavam prazos de internação ao ano, ou seja, no hospital o prazo máximo seria 180 dias, 6 meses, e para UTI e CTI, 15 dias. Isso antes da lei.
reajustavam mensalidades a qualquer tempo e índice, e também tinha a mora, né, suspendiam o atendimento de imediato, e depois processavam, quando voltava, né, o pagamento, com uma nova carência. E após 30 dias de atraso, cancelavam o contrato, ok? Hoje, na PJ, na pessoa jurídica, é 60 dias de atraso, cancela o plano. E para a pessoa física, são 30 dias. Então, de 1990, também tem um Código de Defesa do Consumidor, ou seja, nessa época já existia o Código de Defesa do Consumidor, mas não contemplava uma lei específica para plano de saúde. Então, com o advento da Lei 9.656 de 98, foi regulamentado, foi ajustado, foi colocado regras, foi colocado parametrização nesse ramo. Então, tem hoje já prestação continuada de serviços, cobertura de custos assistenciais, o contrato é por prazo indeterminado, a garantia é sem limite financeiro, ou seja, a pessoa foi lá, internou, lá para dentro ela não cobra mais nada. Por isso que é bom um plano de saúde, e não só uma assistência médica, né? Assistência médica não tem internação. Coberturas conforme rol de procedimentos, ou seja, isso daí também parametrizou o que o plano pode oferecer de rol de procedimentos, e tem a questão da aceitação obrigatória de usuários. O plano de saúde não pode negar nas operadoras a entrada de pessoas, mas tem a questão das carências, que é utilizada aí para não ter um início, né, com muito custo, né, para o plano de saúde também, né, que são as doenças pré-existentes, que a gente vai falar lá na frente. Então aqui a gente vê a questão da lei, né, 9.656 de 3 de junho de 98. Isso aí está na internet, se vocês quiserem ir atrás, né, da lei. Depois eu posso até pegar e mandar o link para vocês, e vocês quiserem também dar uma lida na lei. Aqui no nosso meio tem uma bacharel em Direito, que ela falou que quer estudar essa questão aí de plano de saúde. Então, já é o início, né, que é saber a lei 9.656 e os regulamentos depois. Bom, aqui tem um modo da gente ver, né, seria um gráfico, né, uma situação onde a gente vê como é que funciona o sistema de saúde hoje. Então, a Lei 9.656, que é a parametrização. O Conselho Nacional de Saúde, que é o CONSUL, ele está acima da Agência Nacional de Saúde, que é ela que regulamenta o setor, né? E aí, na parte de operadoras, as seguradoras, elas têm, se elas quiserem, elas podem abrir para vender seguro-saúde. Elas fazem um credenciamento, né, de hospitais, clínicas e tal, e ela pode fazer essa venda. Tem as cooperativas de saúde, as medicinas de grupo, né, tudo nesse ramo do setor de saúde. Tem os planos odontológicos, também está junto com a ANS, e as administradoras de benefícios, que aí vocês vão atuar muito com elas aí, que é o plano coletivo por adesão, tá? E tem planos de filantropia, administração de planos e autogestão. Mas o que mais interessa para nós é os planos de saúde, o plano odontológico e a administração de benefício, administradoras de benefício. E esse plano de referência é um plano que eu, nos 7 anos que eu estava na Santa Casa, eu nunca vendi. É um plano muito caro, né, que cobre tudo, né, e ele é a referência para se criar outros planos nas operadoras. E aí a gente vai ver o que ele contempla, tá? E então são esses os produtos, né? O plano referência, a ANS, a lei e o Conselho Nacional de Saúde. Tá, no plano referência, aqui ele cobre tudo, né? E é difícil a gente vender isso daí nas operadoras, porque o preço é muito alto, né? Praticamente ninguém compra esse plano referência, é só mesmo para ter referência lá. O que ele cobre? Coberturas, todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, emergências, urgências, internação, UTI,
partos e obstetrícia, né? Tratamentos no Brasil, oferecimento obrigatório. Toda operadora tem que ter esse plano aí, tá? Acomodação desse plano é enfermaria e é a base para planos mais adequados ao mercado, ou seja, do desejo do consumidor. Então, ele é a referência. Aí, as operadoras pegam ele como referência e vai fazendo os planos que aí você vê da Unimed, do PAN, da Humana, da Santa Casa e outros aí que tem no Brasil inteiro, né? São mais de 4.900 planos no Brasil. E o que o plano de saúde não cobre? O plano de saúde não cobre medicina experimental, ou seja, tá numa medicina experimental, não tá no rol de procedimentos da ANS, tá fora do plano de saúde. Procedimentos estéticos também tá fora do plano de saúde. Não tem isso no rol de procedimentos lá da ANS. Órteses e próteses não ligados a ato cirúrgico também está excluído do plano de saúde. Medicamentos não nacionalizados, ou seja, que não passou pela Anvisa, também não entra no rol da ANS. Tratamentos ilícitos, antiéticos ou não reconhecidos, também é uma exclusão na parte de plano de saúde. Catástrofes declaradas pelo Ministério da Saúde, pandemias, é também um item de exclusão. Só que quando teve o Covid, isso daí deixaram meio de lado, né, para poder atender todo aquele pessoal aí que estava sofrendo na parte do Covid, ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, tá tudo bem para mim por enquanto. Tá certo. Então tá bom. Vamos seguir. Tá. Quais são as segmentações dos planos de saúde? Quando a pessoa não quer o plano referência, aí dá para contratar outros segmentos que foram criados aí nos planos de saúde, que é isso que você vê usualmente quando você vai contratar um plano de saúde. Então tem o segmento ambulatorial, tem o segmento hospitalar só, aí vai tendo a junção deles, né? Tem o hospitalar com obstetrícia, o odontológico, e aí pode-se fazer outras combinações quando o plano de saúde lá quiser criar um novo plano, ele pode segmentar outras combinações, ok? Tá, o que é um plano ambulatorial? Quem tem um plano ambulatorial que a gente pode comercializar é a Humana Saúde aqui na região. Tá? Ela tem só o plano ambulatorial, quem quiser fazer esse tipo de plano. Para a empresa, o custo cai bastante, sabe? Os valores são bem inferiores assim, e a empresa pode repassar isso para o funcionário, né? Porque o custo é bem mais baixo. Só que esse funcionário não vai ter acesso ao hospital, assim, a internação, né? Só vai ter aquilo que a gente vai falar agora, ó. Consultas, diagnósticos, tratamentos, inclusive oncológicos, são de câncer, né? Mas não tem a internação, não tem anestesia, ele pode ficar lá no pronto atendimento ou no pronto-socorro até 12 horas. Tem a questão da remoção por falta de recursos ou necessidade de internação, né? Tem a emergência, que ele também está coberto, que é risco iminente de morte ou lesões irreparáveis, e urgência, acidentes pessoais e problemas gestacionais. Tudo certo aqui no ambulatorial? Isso daqui é um tipo de plano, tá? Ok? Esse plano aí, Alexandre, esse plano aí, ele não cobre a internação, certo? Sim. Mas ele atende tipo 12 horas. Aconteceu alguma coisa comigo, posso ficar até 12 horas nesse hospital. Isso, lá no ambulatório. Tá, mas aí aqui falou sobre risco iminente de morte e lesões irreparáveis, acidentes pessoais e problemas gestacionais. Mas e aí? Se for risco de morte e eu passar de 12 horas? Então, no plano de saúde, você tem a questão, depois de 24 horas, quando a pessoa está vindo de acidente, ela tem acesso a ter
quando tem risco de iminente morte, essas lesões irreparáveis aqui, uma parte de acidente, ela consegue ter acesso à parte de hospital. Mas nesse caso aqui do ambulatorial, ele é encaminhado para o SUS, né? Nos hospitais que têm acesso ao SUS ou é transferido para um hospital que tenha SUS, entendeu? Ah, entendi. Tá? Ó, então quer dizer que até 12 horas do meu plano, esse cobre. Passou disso e a pessoa ainda precisa de cuidados, ele vai transferir para uma unidade do SUS. Isso. Ou algum hospital que acessa o SUS. Isso, sabe? Funciona assim, ó. Aqui, ó, tem o Santa Casa, tem o Bom Samaritano aqui na cidade, né? E eles têm uma ala lá, a ala do SUS. Entendeu? Então, além da parte do plano de saúde, do hospital na parte de plano de saúde, eles também têm a parte do SUS. E aí pode-se fazer essa transferência. Beleza? Entendi. Beleza. Então tá. Tá todo mundo acompanhando aí, gente? Então tá bom, vamos lá. Ó, esse daqui é outro segmento, né? Que pode ser contratado sozinho. Chama hospitalar. Então, vai cobrir o quê? Internação hospitalar, UTI, né? Tudo ilimitado. Porque quando você interna no hospital, lá para dentro não tem nenhum custo mais, tá? Beleza? Então, assim, ó, durante a internação, a pessoa precisar de exame, medicamento, diagnóstico, anestésico, transfusão, quimioterapia, órtese, próteses ligadas a ato cirúrgico. Tudo isso daí cobre lá dentro do hospital. Também, se precisar de acompanhante para menor de 18 anos, também vai ser amparado. Maiores de 60 e portadores de necessidades também. Se tiver transplante e outros procedimentos vinculados, também vai cobrir. O que não vai cobrir? O ambulatorial. Consulta, pronto-socorro, exames fora, né? Aqui na região eu não vi ainda essa parte só hospitalar, tá? As operadoras aqui não trabalham só com hospitalar, não. Né? Trabalham com ambulatorial, hospitalar, com obstetrícia, enfermaria. É o mais utilizado aqui na região. Mas tem essa modalidade aí. E provavelmente alguma operadora trabalha com ela. Nós aqui na região nunca vi. Tá. O obstétrico, ele sempre vai entrar com um plano hospitalar. Então, ele nunca vai ser uma situação separada, tá? Ele é adicional e opcional do hospitalar. Não contrata separadamente. Todos os procedimentos de pré-natal e assistencial parto estão contidos aí na obstetrícia. Cobertura ao recém-nascido, natural ou adotivo do consumidor ou seu dependente por 30 dias, tá? Então, assim, a pessoa teve o filho, né? E aí, dentro do plano, ela vai ter ainda 30 dias que ela pode utilizar o plano só da mãe para essa criança, beleza? Nesses 30 dias, ela tem que incluir a criança para essa criança entrar sem carência nenhuma. Passou os 30 dias e ela vai colocar a criança, aí ela vai ter que cumprir as carências que estão lá no rol da Agência Nacional de Saúde, ok? Então, até 30 dias a mãe pode colocar o filho lá, depois que nasce, sem carência. E também, quem adota um filho e sai aquela certidão lá de adoção, ela também pode ir lá no plano e colocar essa criança para até 30 dias colocar sem carência também, tá? É mais um item aí da lei. Vocês entenderam essa parte? Ok. Beleza. Vamos lá, plano odontológico. O plano odontológico também... Oi. Essa criança nasceu ou foi adotada, exemplo. Até 30 dias ela não vai ter carência, ok? Isso. Porque ela vai entrar como da minha família, é isso, né? Daí depois de 30 dias, ela vai ter uma carência tipo de alguns meses para poder estar valendo, é isso? Não, ela vai ter a carência normal da tabela de carência.
Vai seguir a Entendi. tabela de carência normal, tipo 24 horas urgência e emergência, 30 dias Ah, consulta nos consultórios, entendi. né? E aí Entendi. vai seguindo, né? A carência para excluir tudo, até 180 dias, né? A gente vai ver a parte da carência daqui a pouco. Tá. Tem também o plano odontológico, a parte de plano odontológico, tá certo? Então, o que cobre, né? Cobre praticamente tudo menos implante, tá? Então, procedimentos preventivos, dentística, periodontia, endodontia, consulta, exames clínicos ou radiológicos, cirurgias orais sem anestesia geral em caráter ambulatorial e independe do acesso médico hospitalar, tá? Aí, lá dentro do hospital só cobre os honorários e materiais, né? Se for fazer alguma coisa lá dentro do hospital. Então, assim, o plano odontológico é um item bom, assim, de venda também, tá? Porque tá tendo muita procura nos últimos anos, essa parte de plano odontológico. E, para vocês relembrarem, a gente repassa aí 100% do que vocês venderem do plano odontológico. Vendeu, aquele valor lá é 100% de comissão, tá certo? Aqui nesse slide, a gente vê algumas resoluções normativas, né, que vieram depois da lei. Não, veio a lei, o geral, né? Aí depois veio as informações, né, para regulamentar certas situações que ocorrem nesse ramo, nesse setor aí que é da saúde, tá? Aí tem a regulamentação, né, a resolução para doenças e lesões pré-existentes. Aí tem uma resolução que é a 186 que fala da portabilidade e carência. Tem a resolução 259 que fala do prazo de atendimento e procedimento. Notificação de intermediação preliminar, cancelamento de contratos, juntas médicas. E aí fala do rol de procedimentos. Fala do microempreendedor individual, que é o MEI, né, que é a resolução 432. Aí tem a resolução 438 de 2018, que incluiu a portabilidade para pessoa jurídica, tá certo? Então, sempre está tendo, não é estático esse ramo, né, esse setor. Ele sempre está tendo alguma normatização, alguma resolução sendo feita para ajustar com aquilo que está acontecendo na sociedade, né? Também teve uma liberação aí de procedimentos aí na relação de autismo esses tempos agora, né? Então, assim, sempre está tendo alguma atualização, tá certo? Isso, se você quiser se especializar mais, né, você pode entrar na Agência Nacional de Saúde, lá no site, né, para poder ir acompanhando essas atualizações e você vai ser um profissional da área da saúde, na área de vendas, muito mais completo. Aqui é a carinha do site, né, da Agência Nacional de Saúde, ans.gov.br, tá? Esse é o acesso aí para você ter um mundo de informações na área de saúde. Aí tem a área de legislação, que você pode procurar tudo que você tiver afim, né, de pesquisar. E aí a gente entra nesse outro slide em relação ao rol de procedimentos. O rol, quando você está atendendo um cliente, o cliente fala assim, mas cobre o quê? Né? Todo o plano de saúde vai cobrir o rol da Agência Nacional de Saúde. Você pode estar vendendo aqui na região UPAM, Humana, Unimed, Santa Casa e outros planos no Brasil, eles vão seguir o mesmo rol de procedimentos. Não tem nenhum plano que seja mais assim, melhor do que o outro nessa parte aqui, tá? De cobertura. Todos vão cobrir as mesmas coisas. São coberturas obrigatórias a todos os planos, né? É revisto e atualizado regularmente, né? Então sempre tem alguma atualização ali. E se o plano de saúde quiser, ele pode no contrato dele lá incluir outras coberturas lá que ele acha que é importante aí para poder comercializar o plano de saúde. Complicações por evento não coberto tem cobertura se tiver no rol de procedimentos, tá?
Então, digamos assim, tem um evento que não é coberto pelo plano de saúde, mas a complicação dele é coberta, aí pode ser feito também. E procedimentos não cobertos não tem cobertura, tá certo? Então, se a pessoa falar assim, ah, mas não cobre estética, não cobre, tá? Aí fala aqui de algumas outras resoluções, né? A respeito do rol de procedimentos. E aqui é uma carinha assim de uma tela, né, do rol de procedimentos, de uma tela lá da Agência Nacional de Saúde. Então, se você dá uma olhada aqui, você vê vários tipos de procedimento. Por isso que quando o cliente fala assim, me manda todos os procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não dá. Não dá, que são milhares, tá? Aqui, ó, só para você dar uma olhada aqui, ó, tem revascularização do miocárdio, revascularização do miocárdio com cirurgia valvar, e aí vai. Tem grupo, subgrupo, entendeu? Então não dá pra gente liberar essa informação pro cliente, só se ele for lá na ANS procurar o que ele quer, né? Mas o que os planos fazem aí é liberar só uma listinha básica assim, né? E os valores lá de uma coparticipação nelas, né? Se o plano tem coparticipação, tá certo? Beleza? Então, quando vocês atenderem o cliente, fala assim, ó, não tem como a gente passar todo o rol de procedimentos da ANS, não tem como a gente passar. Só um momento que eu vou passar o link aqui que tem mais uma pessoa que tá querendo entrar. Oi, tudo jóia? Esse último link aí. Caso o cliente pergunte assim, exemplo, esse plano cobre operação do coração, exemplo. Aí eu não tenho certeza. Não, cobre. Eu vou aqui, eu venho, aí alguma coisa que eu não tenho certeza. Eu venho aqui nesse site do AMS para me ter certeza, para me dar uma olhadinha. Isso, você pode ir assim no site da ANS e verificar sim. Pode aqui. Sim. Só um minutinho aqui, que tem uma outra pessoa querendo entrar, que é aquela que eu falei pra vocês. Deixa eu ver se ela consegue entrar aqui, tá? Só um momento, tá? Deixa eu dar uma ligadinha pra ela aqui. Tá, vou pedir pra ela aqui tentar o link que eu mandei pra ela, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar. Rol de procedimentos, tá falando ainda, né? Do rol de procedimentos. Então, ó, tratamento cirúrgico para pé torto, congênito, com ou sem fixador externo. Você viu que eles tratam de vários e vários grupos e subgrupos, e são muitas informações, beleza? E aí, para procurar, tem que ir na ANS. Sistema urinário, parte ortopédica, parte de tudo tem lá, tá? Bom, vamos entrar então num item aqui que isso daqui pega bastante nos planos de saúde, tá certo? Então, quando vocês atenderem cliente, sempre tem que fazer um filtro. E eu vou fazer um script, né, de atendimento e vou mandar lá no grupo para vocês entenderem assim aspectos gerais de perguntas para poder fazer esse filtro lá com o cliente final. Então, a maioria das pessoas elas falam assim, mas o plano cobre tal coisa, cobre, que nem você falou agora sobre cobre cirurgia do coração, né? Tem pessoas que já entram na conversa falando isso. Então, isso já é um alerta que ela deve ter uma doença pré-existente, tá certo? E aí ela vai ter essa questão de prazo de carência estendido para 2 anos. Para UTI, cirurgia, internação e procedimentos mais complexos, que nem ressonância e tomografia, por causa dessa doença pré-existente.
Então, uma pessoa fala assim para você: ah, mas tem obstetrícia? Quando ela fala essa situação, ah, tem obstetrícia, ou ela quer engravidar dentro do plano de saúde, ou ela já está grávida. A maioria das vezes que eu peguei, quando a pessoa fala assim, se tinha obstetrícia, a pessoa já estava grávida. Então, o prazo para obstetrícia na carência é 300 dias. Se a pessoa já está grávida e está querendo fazer o plano, ela não vai conseguir ter o parto dentro do plano, tá certo? Então, ó, ninguém pode ser impedido de participar em razão da idade ou deficiência. Então, todo mundo está contemplado a entrar em plano de saúde. Mesmo se a pessoa está com câncer, tem problema no coração, tem deficiência e tudo mais, tá certo? Doenças e lesões pré-existentes, DLP, né, que é a sigla, né? Doenças cujos sintomas são de conhecimento do usuário, pela existência de antecedentes, sinais, alterações perceptíveis ou diagnósticas. Ou seja, se a pessoa que procura plano tem uma parte que não vem com doença pré-existente, mas tem outra aqui que já sabe que tem pré-existente. Se ela não informar na declaração de saúde no início que ela tem pré-existente, ela vai ser descoberta lá na frente, porque quando ela pedir algum exame, querer fazer alguma coisa no plano que venha já a descobrir que aquela pessoa já tinha uma pré-existente, esse procedimento vai ser negado. Então a pessoa entra no plano e logo depois de 2 meses ela fala: estou precisando fazer uma cirurgia, né? O médico pede lá a cirurgia. Aí quando vai ser analisado pela enfermeira auditora, aí já vai entender que ela não citou lá no começo que ela tinha essa doença pré-existente, tá certo? Deu para entender aí, pessoal? Mas e se ela não sabia que tinha e descobre? Então, olha só, tem situações desse tipo, tá? Então, vamos lá. Se lá no período de 180 dias, que é um período assim, para chegar na questão de cirurgia, UTI, internação, né, que é 6 meses, no meio do caminho ela tem um apendicite, tá? Aquela inflamação. E isso daí pode acontecer em qualquer lugar, né? Essa parte do apêndice, né? Nesse período de 180 dias, ainda tem carência. Então, ela não vai ser atendida, tá? Para essa parte. Só depois de 180 dias. Porque tem uma carência para cirurgia, tá certo? Beleza? Eu peguei um caso que a pessoa, né, colocou a criança no plano e no meio do caminho o médico pediu cirurgia de fimose. Só que a fimose já é perceptível, então foi negada. Você entendeu ou não? Sim. Entendeu, né? Então, só o fato assim, que eu fizer o plano, e aí eu tenho a carência, certo? Isso. Daí, você acabou de falar uma coisa, que daí só depois de 2 anos eu tenho uma pré-existência. Se tiver uma pré-existência... Quando é declarado. Quando é declarado. Então, você tem é declarado. Isso. Mas antes desses 2 anos eu descubro que eu tenho isso, mas eu já tinha faz tempo, mas eu não sabia. E aí? Isso daí, isso é analisado dentro da operadora. Então, às vezes a operadora entende que você não sabia e passa, né? Ou entende que você sabia e nega. Aí é uma questão um pouco meio de... clínica, tá? É clínica, científica. E também eles vão mais por esse lado, tá? Clínico e científico, né? Se você sabia, você não sabia, beleza? Então, digamos assim, passou 6 meses, você descobre que tem câncer, certo? Já está coberto, né? O tratamento, aquelas coisas todas, entendeu? Certo. Aí passou um mês que você fez o plano. E aí você fala que tá com câncer. Aí eles vão analisar mais a fundo, entendeu? Porque tá muito perto da entrada que você fez. Então essa é uma análise aí mais para dentro da auditoria. Que eles vão entender que eu agi de má fé ou o vendedor agiu de má fé. Mais ou menos isso aí, né? Assim, praticamente na parte de vendas não vai pegar tanto, porque assim, ó,
Quem faz essa declaração de saúde não é a gente, certo? Quem vai fazer essa entrevista é a enfermeira auditora. Quando você vende um plano de saúde. Beleza? A gente, claro, vai Certo. fazer um filtro antes, né? E vai ver, né? Se a pessoa for uma pessoa transparente, uma pessoa que fala a verdade, beleza. Mas tem muita gente que quer entrar no plano e depois, né, acionar a justiça, outra coisa, mas para poder pegar aquilo que ela está querendo, entendeu? Então tem os dois lados. Tem os planos também que negam, né? Então assim, isso tudo é meio, não é que é nebuloso, né? Mas eles vão tudo mais na parte científica, né, e comprobatória, né, para poder firmar essa negativa, digamos assim, de um exame, de uma cirurgia, né? Eles vão mais a fundo, né? E Alexandre, Hum, nós vamos trabalhar com vários grupos de saúde. Por exemplo, eu estou com um cliente, ele não passa, exemplo, na Unimed, ah, mas eu consigo passar em outro plano. Nós vamos ter essa, essa possibilidade ou não? quem que tá falando? Oi? Oi, a Edilane? Eu. Ah, tá. Beleza. É que eu tô me adequando nas falas ainda, que eu não conheço a fala de vocês. Vamos lá. E a gente tem a possibilidade aqui na região, né, da gente operar com o PAN, Unimed, Humana. Então, se a pessoa está num plano e quer pular para o outro, a gente tem uma flexibilidade de trazer, entendeu? É só fazer uns filtros, né, antes, porque só para deixar um adendo, né, a parte de operadora não pode negar a pessoa, tá? Assim, não pode. Agora, a parte da administradora de saúde, elas negam algumas coisas aí que estão, tipo, pessoa que está com um problema, sei lá, muito grave, elas vão negar, entendeu? Se você levar para as administradoras de saúde, tá? Elas têm um meio aí de não passar aí pelo crivo da ANS em questão de reclamação, né? Depois, se o cliente falar, mas não quiseram me colocar e tal, aí querer entrar na justiça, aí é com a administradora e o cliente depois, tá? Mas né, nessa parte aqui é para a gente entender que existem situações que fazem com que o cliente tenha uma carência aí de 2 anos para UTI, cirurgia, internação e procedimentos mais complexos. Tudo que é de alto custo, o plano de saúde vai brecar, tá certo? Quando a pessoa vem com doença pré-existente, tá certo? Aí no meio do caminho, quando vocês tiverem clientes e vocês já começarem a vender, vocês podem ir falando comigo, que aí eu vou dando as informações para você conduzir aquele tipo de cliente, aquele tipo de negócio, tá certo? E aí vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Vocês vão se tornando especialistas também, tá bom? Tudo certo? Tá todo mundo comigo? Ok. Então tá, ó. Cobertura parcial temporária. Isso daqui eu nunca vi ninguém comprar, tá? Então a pessoa entrou com a pré-existente e quer comprar a carência aí desses 2 anos. Nunca vi fazer isso, tá? Por quê? Qualquer coisinha é um custo imenso, tá? Então a pessoa entrou com rinite, quer comprar a carência dessa rinite, né? É uns 30 mil reais, 50 mil reais, entendeu? Então nunca vi ninguém comprar isso daqui, tá? De cobertura parcial temporária, tá bom? Aí também tem a questão do agravo, né? Que aí tem que colocar em relação às despesas de DLP, né? Também nunca vi. Não pode suspender o atendimento até a prova pela operadora que pode utilizar todos os meios legais. Beleza? Então assim,
suspende o atendimento quando tem essa questão da doença pré-existente para 2 anos, tá? Para aquelas que eu te falei. Carências. Períodos que não tem cobertura para alguns eventos. É contada a partir do início da vigência, tá certo? Então assim, ó, períodos máximos, 300 dias para parto. Então todo plano de saúde tem essa carência para parto, tá? 300 dias. 180 dias para demais casos, mas esses casos são tudo que é mais de alta complexidade. A pessoa nunca teve plano, não tem portabilidade, então ela está entrando no plano primeira vez, ela vai ter essas carências aqui, tá? Urgência e emergência 24 horas. Aos 180 dias é UTI, cirurgia, internação, procedimentos mais complexos, nem tomografia, ressonância, cintilografia e outros, tá? Depois eu mando uma tabela aí para vocês entenderem mais quais essas carências que tem aí nos planos de saúde, tá bom? Aqui são os períodos máximos. Quais são as formas de contratação dos planos de saúde? Isso daqui no geralzão, tá? Todo plano de saúde tem a mesma característica. Então, tem contratação nacional, estadual, municipal, regional e grupo de estados ou municípios. Você viu que tem vários tipos que a pessoa pode contratar? Então, no individual familiar, tem a verificação das doenças pré-existentes. Então, toda pessoa que vai lá fazer um plano pessoa física, que não está vindo de outra operadora, é a primeira vez que ela está fazendo, ela vai passar pelo crivo da declaração de saúde, vai ter que falar o que ela teve de histórico de saúde até hoje, desde quando nasceu até hoje. Isso tudo aí é colocado na declaração de saúde. E aí estipula também essa questão das carências aí, que são aquelas carências que a gente viu no slide anterior. Tem o plano coletivo por adesão, né, que inclui funcionário, sócio, tudo que está vinculado à pessoa jurídica. É especificado como PME, tá? De até 29, PME1, que é de 1 a 29 vidas, né? Que aí vai também, é igual a pessoa física, aí tem que levantar a declaração de saúde, histórico de saúde de todo mundo, tanto do titular como dependente. Tem a questão do PME2, né, que é mais de 30 vidas até 99. Não, pela regulação da Agência Nacional de Saúde, a partir de 30 vidas, não tem carência, ou seja, não vai precisar fazer a declaração de saúde, não tem CPT, não tem agravo. Então, o melhor dos mundos, né, é você pegar uma empresa aí de 30 vidas para frente, que aí não tem essas questões aí de analisar se a pessoa está grávida, a pessoa tem algum retrospecto grave de doença, se a pessoa é deficiente, se a pessoa é isso ou aquilo, tá? Mas isso na pessoa jurídica. Então, a partir de 30 vidas, não tem carência nenhuma. A pessoa que está grávida pode ir lá ter o filho normal, não tem os 300 dias de carência. Pessoa que precisa fazer cirurgia do olho, do braço, qualquer tipo de cirurgia pode fazer também, tá? Então não tem carência nenhuma. E mais de 100 vidas, né, até 99 vidas, vocês vão ver nas tabelas que eu já mandei para vocês, né? Que vocês viram que tem lá os valores tudo certinho lá, né? Já para verificar e enquadrar cada caso, né? Mas acima de 100 vidas, aí já entra uma outra forma de análise para ver valores, né? Eu até estou com uma cotação de 177 vidas pela Humana, que está numa outra área chamada autorial, que nessa área é que faz essa média e essa verificação de valores acima de 100 vidas numa empresa, tá? Eu espero que vocês peguem empresa assim de 100 vidas, porque aí você ganha bastante, tá certo? Coletivo por adesão. Alguma dúvida até agora, gente, nessa parte de forma de contratação? Eu tenho uma dúvida aqui, Alexandre. Estou aqui em Curitiba, certo? Certo. Exemplo, eu consigo uma empresa grande, aí em Maringá,
Certo. consigo agendar tudo por telefone e tal. Mas aí o dono fala que quer que vá presencialmente. O que Eu que eu vou, faço? eu vou, Com a administração eu, ou a administração que vai? eu vou. É que nem eu tenho uma pessoa em Ourinhos, é um amigo meu antigo lá de banco, né? Que eu trabalhei 15 anos em banco, aí ele tá lá, né? Aí ele achou legal, né? Tá vendendo até dental já lá e quer verificar também essa questão aí, né? De venda aqui por aqui, né? Aí eu falei pra ele, ó, se tiver alguma empresa, né? Que aí você contactou, quer uma visita presencial, a gente vai até o lugar, beleza? E aí dividimos a comissão ou a Não, comissão é de quem? é a tabela que eu mandei pra você no contrato. Certo. É aquela tabela lá. A tabela igual Eu de não. todo mundo. Entendi, entendi. Beleza? Beleza? É que ainda vou achar ainda algum produto aí pra você na área também de coletivo por adesão, tá? Certo. Tá certo? Aí você já pode vender até a Unimed já, né? Aquela Unimed da Extramed, que eu mandei já as tabelas pra você aí. Dá pra vender já aí. Sul América Ok. também dá pra vender aí também, no coletivo por adesão. Lá tem Unimed também, né? Daí não sei se dá para atingir lá. É porque assim, esse outro plano aí que eu mandei pra você é específico para profissional liberal. Ah, Então, tá. o custo dele é baixo e é estadual, não é só daí da região. Se você analisar a tabela lá, ela é estadual. Se a pessoa vir para Maringá, ela também tem, ela pode ser atendida na Entendi. Unimed aqui também. Se for lá para Ponta Grossa, se for lá para Foz do Iguaçu, a pessoa tem o estadual, não o regional. Entendi. Beleza? Nossa, esse daí é muito bom para esse pessoal aí, né? Ainda mais que são profissionais liberais, às vezes eles estão viajando para outros lugares, né? Tá bom? Beleza? Vamos seguir aqui? Então, esse é a pessoa jurídica. Esse daqui dá para fazer carteira, tá? Então, se vocês quiserem ter uma carteira, né, funcionário entrando na empresa e você ganhando em cima daquilo que já está entrando lá, que é o funcionário, né? Metade do valor, que é 50% está lá no contrato, né? Dá para fazer a carteira aqui, ó, nesse coletivo empresarial, tá certo? E tem aí na Humana, não sei se vocês viram lá no grupo, tem uma campanha e é mensal, tá? A pessoa fez lá uma quantidade de vidas acima de 30 e ficou em primeiro, segundo ou terceiro aqui dos corretores da região, você ganha 3 mil, 2 mil e 1.000, né? Depende do lugar que você tá ali. Não sei se vocês viram lá, tá? Depois vocês analisam. Beleza? Vamos dar sequência então na Eu parte. tenho uma pergunta. Oi, quem fala? Esse A lá da Nath? Humana é a Nath. Ah, tá. Tudo bem? Beleza. Esse da Humana, a gente consegue lá 30 vidas. Não vai ganhar uma comissão em cima dessas 30 vidas, mais essa bonificação de R$ 3.000, ou 2.000, ou R$ 1.000? Então, funciona assim, ó. A partir de 30 vidas, você Hum. você trabalha, né, nessa empresa, né? 30 vidas, entrou, beleza. Só que assim, quem fizer mais acima de 30 vidas, tá nessa campanha. Então, digamos assim, eu fiz 200 vidas, certo? Uhum. E uma pessoa fez 300. Aí essa pessoa, ela tá em primeiro lugar, eu tô em segundo. Sim, eu entendi sobre a classificação de lugares. Eu só não Isso. entendi sobre, assim, os, independente se eu atingir 30 ou ficar mais ou menos, eu quero saber como que vai ser a comissão disso, porque Tá, cada um... tá na tá tabela, tudo- tá lá no contrato. Ah, entendi. Tudo que você faz de vida no empresarial e no pessoa física, tem a tabela lá que já está especificada no contrato. Essa tabela que você não me enviou meu contrato ainda, que eu fiquei doente. Ah, não É, enviei? Não tá na relação que eu mandei para você? não. Ah, mas É, eu mando para você. Fica tranquilo. Essas tabelas de comissionamento servem tanto para a Humana ou para a Unimed ou para todos os planos, ou cada plano tem sua tabela de comissão? Só não vai servir para Unimed, porque a Unimed eu estou fazendo junto com uma outra corretora. Por quê? Ah, entendi. A Unimed daqui de Maringá,
a gente não tem acesso, né? Nenhuma corretora. A única corretora que teve acesso de tanto bater na porta lá, e parece que o dono da corretora conhece o presidente lá, né, do pessoal ali, ele fez um contrato só com essa corretora, que é a Blue, né? E a Blue abriu para as outras corretoras. Mas aí, o que acontece lá? A gente tem um comissionamento lá de 50%. Então, o que acontece? Pegou esse 50% lá, a gente insere naquela tabela que eu mandei aí para vocês. Então, de 0 a 28, de 0 a 28 é 90% de 50%. Entendeu? Não sei se você entendeu essa parte. Porque assim, a tabela, eu mando depois, tá? Para vocês, essa questão da Unimed. A Unimed, assim, o foco nosso seria mais a Humana, né? A Humana e o PAN, né? Porque aí dá pra fazer carteira. A Unimed não dá pra fazer carteira, porque a gente faz o plano lá empresarial, fica só 90 dias na nossa mão, tá? Aí vai lá pra Unimed. Então eles têm uma política diferente, né? Não dá pra fazer uma carteira como a Humana, que a gente tem contrato direto, e o PAN, que a gente tem contrato direto, entendeu? A gente tem contrato direto Aí com nessa essas... relação que você mandou também tem lá as Unimedes e estados que a gente pode vender, né? Isso, a Unimed regional, né? Tem a regional e tem a Unimed pelo coletivo por adesão, que aí eu vou explicar agora na sequência aqui, né? Tem o coletivo por adesão. Que o coletivo por adesão é aquele que você tem a taxa de adesão, né? Tem a taxa de adesão que aí você é repassado 70% para vocês, certo? Coletivo por adesão. E ainda tem R$ 50 por vida. Além da taxa de adesão, R$ 50 por vida, que é a bonificação. Tem a taxa de adesão e a bonificação. Entendeu? Porque cada plano é uma tabela, né? É só E para mim colocar aqui no meu gráfico de. sim, cada plano é uma tabela, né? Então tem a pessoa jurídica lá, que é o coletivo empresarial. Coletivo empresarial. Tem a Unimed tem uma tabela dela, tem o PAN tem a tabela dele e a Humana tem a tabela dela, beleza? Uhum. Então tá. E a Santa Casa também a gente pode vender, tem uma tabela. Aí é pela minha esposa. Aí vocês Uhum. capitam o cliente e repassa Uhum. ele e ela trata. Ela trata todo o projeto, todo o traçado ali, ela faz. E aí quando finalizar, a gente repassa 50% do valor que deu lá, 50% vai para vocês. Entendi. Então tá Entendeu? bom. Era Mas só aí saber. a questão da Santa Casa é só indicação, né? Aí 50% vai para vocês. Eles não vão ter muito. Não vão ter acesso a sistema, essas coisas, porque a gente não tem contrato com eles. Entendi. Né? Mas não tem problema, Eu indicar tô. já tá bom. Isso, oxe, 50% de uma indicação já é bom, né? Então, Não tem que fazer muita coisa, né? acho que eu vou só. Então, tá bom. Obrigada. Não é verdade? Eu queria. Ai, vamos lá. O outro item aqui, a outra forma de contratação é o coletivo por adesão. Então a gente tem acesso aí às administradoras de saúde. Você lembra lá da administradora de saúde lá atrás, né, que a gente falou já? Mas tem outro gráfico aqui da administradora de saúde, né, que é a coletivo por adesão. Administradoras de saúde são entidades PJ, né, entidades jurídicas, que elas se filiam, né, elas têm contrato com as operadoras. Então, a AFIX, que vocês já ouviram aí, né, e tem tabela já, que eu acho que eu mandei para vocês, a AFIX, ela é vinculada aqui na região com a operadora Humana, tá? Só que a AFIX, ela tem outras regiões do país que ela se filiou com outras operadoras, tá? E toda administradora de saúde, ela cuida do financeiro e a operadora da rede credenciada toda, entendeu? Então, quem cuida do financeiro é a operadora. Quem vai cobrar o cliente se ele não pagar é a administradora, não a operadora.
E quando chega o momento de pagar, né, para a operadora o valor de repasse, ela não vai se preocupar em ficar cobrando o cliente. Quem se preocupa é a administradora. Então, o repasse sempre vai vir para a operadora. E ela vai ficar despreocupada com essa parte financeira. Entendeu como é que é essa parte de ligação entre a administradora e a operadora? Então, a Humana não se preocupa em cobrar ninguém que está vindo para a administradora, né? Que é a Fix. Quem vai cobrar é a Fix. A Fix, mesmo que a pessoa não pague, ela vai repassar o dinheiro para a operadora, porque o contrato dela é com a operadora. Tá certo? Então, beneficiários ligados à pessoa jurídica, adesão espontânea. Então, até 30 dias pode haver o agravo, ou CPT ou carência, né? Que é aquilo que a gente já comentou. Mais de 30 vidas, aí pode ter carência também, tá? Porque aí já está falando com o coletivo por adesão e não com uma operadora. A operadora não tem, mas a administradora de saúde, ela pode colocar uma situação aí de agravo, né? Se a pessoa está com algum tipo de doença ou doença pré-existente. Tá certo? Vocês entenderam? Porque o coletivo por adesão também tem PME, tá? Não é só pessoa física. O coletivo por adesão atende praticamente todo mundo, tá? Até 65 anos. Isso não vai atender aposentado. Mas se a pessoa tem alguma atividade profissional, o coletivo por adesão, ele vai atender, tá? Então a pessoa chegou para você e falou assim: eu sou um vendedor, mas eu sou tipo um vendedor ambulante, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho nenhum registro assim, entendeu? Para falar que eu estou trabalhando, né? Aí tem um documento das administradoras que a pessoa vai lá, aponta o que ela faz. Esses dias eu fiz de uma agricultora que não tinha comprovação de renda, né? E aí ela não conseguia oferecer, falar qual que era a profissão dela. Aí tem um documento de autônomo que aí a pessoa preenche e ela pode passar esse documento como um comprovante a gente chama de elegibilidade, tá? Porque a administradora de saúde, ela se vincula a praticamente todas as associações nacionais. Então tem a Associação Nacional das Costureiras, de tudo que é profissão, ela se liga. Por isso que ela consegue levar as pessoas, todo tipo de pessoa, a se vincular a ela no plano de saúde, tá certo? Deu pra entender aí, pessoal? Alô? Tá todo mundo aí? Eu tô aqui. Sim. Então tá bom, vamos lá. É que eu não tô vendo vocês aqui, eu só tô vendo os slides, tá? Vamos lá. Faixas etárias. Essa tabelinha aqui, que tá no slide agora, é a tabelinha de todas as operadoras, tá bom? De saúde. Então, de 0 a 18 é um valor estático, né? Aí, de 19 a 23, aí começa de 4 em 4 anos, começa reajustes, tá certo? Então, digamos assim, a pessoa está com 23 anos, vai pular para 24, naquele ano ela tem o reajuste da faixa etária e o reajuste do plano, tá bom? Então, de 4 em 4 anos tem reajuste 2 vezes, tanto da idade como do normal, né, que seria do ano, né, daquele plano. E acima de 59, já também não vai ter mais reajuste por idade, né? Só vai ter reajuste do plano de saúde mesmo, tá? Aqueles reajustes anuais da ANS. Formas de contratação, né? Ainda estamos nessa parte aí, que é quando é seguradora, tem a Sul América que vende saúde, né? Que é uma seguradora. A pessoa foi lá na consulta e pagou, aí a seguradora vai lá e reembolsa, tá? Medicina de grupo é uma rede própria, né, interna deles. Cooperativa médica também é interna deles. E administradoras de benefício, ela se caracteriza como uma estipulante. E a operadora ela que vai dar todo o suporte da rede credenciada.
Aí tem a filantropia, administradora de planos e autogestão, que isso daqui não interessa para nós. Aqui, ó, vamos falar um pouco mais da administradora de saúde, de benefício. Ó, só para vocês entenderem, Afix, Lancers, Extramed, Corp, Alcare, Alter, são tudo administradoras de saúde, tá? Que tem no Brasil e tem um monte, tem várias outras, tá certo? PJ, que contrata planos como estipulante, então ela se coloca como estipulante e ela tem um contrato junto à operadora. Ela assume o custo por inadimplência, ou seja, mesmo se o cara não pagar, ela vai ter que repassar o dinheiro para a operadora. Elas prestam serviços em contratar planos de saúde, oferecer apoio técnico operacional para negociar reajuste, toda essa parte aí de financeiro, mecanismo de alteração de rede, apoiar recursos humanos, serviços administrativos, conferir faturas, movimento de cadastro. Isso daí uma administradora de saúde faz e tira isso daí da operadora. Aqui tem um esquema, né, de como que funciona. Então tem a operadora, digamos que é a Humana, né? Aqui tem a Afix, né, que é a administradora de benefício. E aqui a gente vai até o beneficiário final, que está vinculado à administradora, tá? Então a administradora ela tem uma carteira própria que ela cuida. Eu peguei também, pessoal, os últimos dados do setor de saúde lá na Agência Nacional de Saúde, para vocês terem ideia do setor, tá? Então, se a gente for analisar aqui, ó, atualmente tem 51 milhões de beneficiários, tá? Também tem 704 operadoras em atividade. E de plano de saúde, só para você entender, né? Vocês viram só algumas tabelinhas, né? Mas, ó, no Brasil tem 19.979 planos ativos, tá? O universo é grande, tá certo? E vocês verificarem aqui no quadro abaixo, a maioria desses beneficiários, eles estão enquadrados no coletivo, né? Coletivo empresarial, ou seja, nas empresas. Então tem categorias de empresas que é obrigado pela convenção coletiva que elas precisam passar o plano de saúde para os funcionários, tá? São obrigadas a ter. Então, tem algumas categorias que têm a obrigação de ter esse benefício lá para o seu funcionário, ok? Então, a maioria dos planos hoje estão voltados ali na parte do coletivo empresarial. Por isso que a gente fala bastante, né? Se você quer ter um êxito maior em vendas, procura as empresas, porque a maioria elas querem ter plano de saúde, tá certo? Aí vem aqui a questão da sinistralidade, ó, se a gente for ver nesse caso aqui embaixo, a sinistralidade hoje no Brasil de plano de saúde está 87%. O interessante seria 70%, tá? Mas mesmo assim o setor ainda tá bem, né? Tá andando bem. Aqui tem outro gráfico que eu peguei também lá na Agência Nacional de Saúde, da evolução de beneficiários na assistência médica. Então, se a gente for analisar, ó, de janeiro de 2022 até novembro de 2023, a gente está vendo uma curva ascendente. Então, sempre está crescendo essa curva aí de evolução dos beneficiários no ramo da saúde. Mas no ramo odonto, você vai ver que a curva está bem mais acentuada, ou seja, está tendo uma procura maior nessa parte de plano odontológico também. Ó, aqui, ó, números do setor odonto, de odontológico. Tem 32 milhões e 668 mil beneficiários, né, no recorte que eu tirei. E tem 4.967 planos ativos. E você vai ver novamente que a maioria dos planos odontológicos estão enquadrados no coletivo empresarial, né? Então, também é uma outra forma de você também capitalizar valor, dinheiro, vendendo plano odontológico nas empresas, tá? Plano pessoa física também, mas os planos de empresa, como tem quantidade, então tem valor maior agregado.
aqui tem outros números, né? A sinistralidade é baixa, assim, nos planos de odonto, né? Tem 41,8 de sinistralidade só. E aqui, ó, tem a questão da curva que eu falei para vocês, ó. Então, de 28 milhões de janeiro de 2022, a gente está aí com 32 milhões. Então, teve um aumento assim significativo na procura de plano odontológico. Aqui é o censo, né, do Brasil. Então, mais ou menos deve ter mais de 220 milhões hoje, né? E para vocês entenderem, ó, são 51 milhões no plano odontológico para 220 milhões. Então, tem muita gente para buscar aí plano de saúde. E plano odontológico é a mesma coisa. Tem 32 milhões para 220, então tem um mundo de gente aí para buscar, para vender os planos do odonto, e tanto odonto quanto de saúde. Nesse quadro, nesse slide, a gente vê também a questão dos tribunais. Vocês devem ouvir bastante, né, pessoal? O pessoal não conseguiu o tratamento, entrou na justiça e tal, né? Então aqui são alguns pontos aqui da visão dos tribunais. Então a visão dos tribunais é a obrigação de zelar pela vida, né? Então há uma tendência, né, a eles terem como beneficiário, como o ponto mais gritante de um conflito aí, né? Responde pela omissão civil criminalmente, né? Tanto a operadora como o beneficiário. Eles conhecem a lei, mas nem todas as resoluções normativas, isso são os planos, né? Alguns protegem excessivamente o consumidor, outros as operadoras, ou seja, os tribunais às vezes estão pendendo para o consumidor e outras vezes estão pendendo pelos lobbies da operadora. E tem a questão também dos processos, que pode ter a morosidade aí da justiça, tá? E às vezes, nos casos graves, aí pode afetar o beneficiário. Agora eu abri aqui para pergunta. Se vocês quiserem me perguntar agora, né, mais algumas coisas, pode perguntar aí que a gente está disponível. Alô? Oi?